Muito bem. Então, finalmente chegamos ao centro, que é Jesus Cristo. Jesus é Deus que se fez homem. Deus que se fez homem. Como isso aconteceu? Depois de tanto tempo preparando o povo, Deus envia primeiramente um precursor, que é São João Batista, de quem nós não vamos tratar muito. Mas só para dizer que São João Batista, que é a festa de São João, sabe São João de junho? São João é a festa de João Batista. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro santo do Novo, digamos assim. Porque ele é aquele que preparou o caminho do Senhor. Então, ele é um homem de envergadura assim, moral absoluta, né? Ele é um homem preparado por Deus para pregar a conversão aos homens, né? Então, São João Batista, ele foi anunciado por um anjo, né? Zacarias, que é o pai de João Batista, era sacerdote no templo, ele era esposo de Isabel, né? Santa Isabel. Eles não tinham filhos porque eles eram estéreis, não podiam ter filhos, eles já são senhores. E um dia Zacarias vai até o templo oferecer o sacrifício ao Senhor, como sacerdote que ele era, e o anjo aparece para ele e fala: eu vou te dar um filho, e esse filho será um grande homem, ele vai ser um sinal de alegria para o povo de Israel, e ele vai pregar a conversão. E aí Santa Isabel fica grávida, né? Todo o Antigo Testamento é essa preparação para a vinda de Jesus. E São João Batista é como esse resumo do Antigo Testamento, né? Ele é essa personificação da preparação para a vinda de Jesus. Então vamos lá. Passagem que é Lucas 1:26. Lucas 1:26 diz assim, ó: quando Isabel estava no 6º mês, Isabel é a mãe de São João Batista, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. Maria Santíssima já era noiva de São José. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo, São Gabriel, então disse: não temas, Maria, pois encontrastes graça junto de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então ele está dizendo: Maria, você vai ser mãe do Salvador, mãe do Messias, mãe de Deus. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se não conheço homem algum? Veja, quando Maria diz assim, não conheço homem algum, ela está falando que ela não terá relações sexuais com ninguém. Porque ela já era noiva de São José, então ela conhece um homem. Conhece no sentido de conhecer, de saber quem é. Mas tanto Nossa Senhora como São José não teriam relações sexuais, entregariam sua virgindade a Deus. Então ela diz: como isso vai acontecer se nós seremos virgens? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, já está no 6º mês aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então o anjo fala: a sombra do Altíssimo te cobrirá e o Espírito Santo descerá sobre ti. Ou seja, Maria ficará grávida, mesmo virgem, sem ter relações com homem algum. E aí, para provar, ele diz assim: a tua prima Isabel, que era estéril, que é a mãe de São João Batista, já está no 6º mês, pois para Deus nada é impossível. Então, Deus pode fazer aquela que era estéril ter filhos, e Deus pode fazer você, virgem, ter filho. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo
saiu da sua presença. Então Maria disse sim para a vocação de Deus. Esta é a preparação. Aqui, meus irmãos, aqui é um mistério absurdo, que é Deus se fez homem. Maria aqui ficou grávida. Naquele mesmo momento ela ficou grávida. Esta festa, inclusive, é celebrada no dia 25 de março, né? 9 meses antes do Natal, nós celebramos a Anunciação do Anjo. A Anunciação do Anjo é a encarnação do Verbo. A partir dali, Deus, o Criador de todas as coisas, tinha se feito homem. Estava na barriga de Maria, no ventre de Maria Santíssima. E ali começa a preparação de fato da missão do Messias, né? Todos os anos, inclusive, nós temos essa preparação na igreja, né? O Natal acontece dia 25 de dezembro. O Advento começa antes, começa ali em novembro normalmente. São 4 semanas antes do Natal, nós temos um tempo de preparação na igreja, porque todos os anos nós lembramos o tempo em que o povo não tinha o Messias ainda e esperava por ele, né? Os judeus até hoje esperam o Messias. Então nós também entramos nesse mistério de esperar por Deus na liturgia da igreja. Muito bem, Maria ficou grávida. Maria passa um tempo com Santa Isabel, santifica São João Batista Jesus santifica São João Batista através da sua saudação. Depois ela volta para Israel, para a casa de São José. São José é avisado em sonho de que ele deve ser o pai de Jesus. Porque veja, São José não é o pai biológico de Jesus. São José nunca teve relações sexuais com Maria. Maria é sempre virgem. Mas São José é o pai adotivo de Jesus. É aquele que adota Jesus como filho e vive como pai de Jesus. De fato, será o pai adotivo. E um anjo não diz para ele: aquilo que está em Maria é a obra do Espírito Santo. Então toma ela por sua esposa. São José decide ser pai de Jesus. Quando completam-se os meses, né, com 9 meses, então acontece um censo no Antigo Império Romano. Né, eu vou ler a passagem, inclusive, está em Lucas 2,6. Lucas 2,6 diz assim, ó. Aliás, 2:1 em diante. Naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Então o imperador decidiu que todas as pessoas deveriam ir lá e registrar-se para que o imperador... Como se tem no censo hoje em dia, que as pessoas vão na casa e perguntam quanto você ganha, quantos filhos tem, o que tem na casa, a escolaridade, né? Para saber como está a população. Então, o Império Romano teve um desse, né? Um recenseamento. Só que como era? Cada um deveria voltar para a sua cidade. Então, se você estava fora, você deveria voltar para a sua cidade de origem, a cidade onde você nasceu, a cidade da sua família, e lá e dizer, ó, eu moro em tal lugar, eu sou casado, eu tenho tantos filhos, eu tenho... assim. Então, São José, apesar de eles morarem em Nazaré, José e Maria, São José, a família dele é de Belém. Então ele vai para Belém com Nossa Senhora e ele sabe que está perto do dia de nascer Jesus. E, inclusive eles sabem que há a promessa no Antigo Testamento de que de que o Messias nasceria em Belém. Então eles sobem para Belém. Esse primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iriam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Também José, que era da linhagem de Davi, né? Quer dizer que ele é da família de Davi, descendente de Davi, subiu da Galiléia para a cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, completaram-se os dias de ela dar à luz. Então, eles chegam a Belém, chega o dia de Jesus nascer, não há lugar para eles na estalagem em que eles estão, então eles estão subindo em caravana. Nessa época não tinha carro, não tinha carroça, assim, para o povo.
Então as pessoas iam em caravanas, né? Juntavam muitas pessoas e iam andando juntas para fazer uma viagem, para que fosse mais seguro e tal. Mas eles não têm um lugar para Maria nascer, para Maria dar à luz o filho. José até tenta, segundo a tradição, ir na casa de um parente ou outro, para ver se consegue hospedagem, mas não consegue. Então ele vai até uma estalagem que tem um estábulo, onde tem uma gruta que serve de estábulo. E São José vai até lá, e aí não tem lugar na estalagem para nascer o menino, mas eles deixam Maria e José irem até o estábulo. E lá nasce o Filho de Deus, no estábulo. Estábulo onde ficam os bichos, né? Vocês sabem. Então, naquele estábulo está o Filho de Deus nascendo, né? Então diz a palavra assim: ela deu à luz o seu filho primogênito. Ela deu à luz o seu filho, o primogênito, envolveu em faixas e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que é uma manjedoura? A manjedoura é um coxo, né? Uma lapa. É o lugar onde os bichos comem, né? Então, talvez você já tenha visto um filme ou um documentário. Os bichos comem lavagem ou comem alguma coisa tipo numa vala de madeira. Aquilo é uma manjedoura, né? O lugar onde os bichos comem. E aí tem uma lá, São José limpa ela, põe palhas, envolve Jesus em faixas e põe ele numa manjedoura. Então o berço de Jesus, né? O Filho de Deus é uma manjedoura, uma lapa, um coxo. Naquele estábulo, diz o catecismo, está a glória de Deus. Pensem nisso. Naquele dia, há 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu, o mundo inteiro não notava, mas Deus estava naquela lapa, naquele estábulo, estava a glória de Deus. Aquilo que nós ansiamos, a felicidade que nós esperamos ter no céu, estava toda naquela criança, naquele estábulo pequeno, né? Quando cresce, quando Jesus vai pregar, Jesus vai dizer que para entrar no reino de Deus é preciso ser como criança. E aí o catecismo diz, como criança? Criança como Cristo. Cristo se fez criança humilhando-se. Veja, Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade tinha glória e felicidade eternas lá no céu, isso nós falamos nas nossas reuniões. Deus não precisa de nada, fez essas coisas por amor. Então Deus desceu dos céus para se tornar criança, né, para se tornar pequeno. E aí o catecismo diz assim, e nós, se nós queremos ter um coração de criança para entrar no reino dos céus, e nós queremos, nós também devemos nos humilhar. Ah, mas humilhar-se é muito ruim, né? Nós normalmente vamos ter uma visão assim. Parece muito ruim, mas veja, que o nosso orgulho é o que nos impede de fazer o bem. Normalmente é isso. Nós nos achamos muito poderosos, muito importantes, né? Nós somos muito orgulhosos, achamos que nós somos o centro do mundo, somos egoístas. E aí talvez você diga assim, não, eu não sou, mas é. Você pode ser aquele orgulhoso que acha que tudo, você é muito bom, você é muito melhor que todo mundo, você é muito mais importante, você é top, você é zica mesmo. Pode ser um caso. Mas pode ser que você seja o orgulhoso coitadinho. Né? Você fala assim, não, eu não acho que eu sou melhor que os outros. Acho que eu sou até ruim, acho que eu sou fraco. Mas, por que você acha que você é fraco? Ah, sabe que eu sofri muito. Ah, sabe é porque meu pai não me ajuda. Ah, é porque as pessoas não reconhecem o meu valor. Então veja que isso é orgulho também, porque no fundo você pensa assim, nós pensamos assim, né? Que nós somos o centro do mundo. Então eu vejo outros sofrendo, e não sofro por isso, mas quando eu sofro, as pessoas morrem. Tudo bem. Quando alguém da minha família morre, eu, meu Deus, como eu sou injustiçado. Porque você acha que você é melhor que os outros. Nós achamos que somos. Ah, o mundo todo tem que arcar com as suas responsabilidades, mas quando falham comigo, aí eu
Ah, mas a culpa é meu pai não me ama. Isso é orgulho, isso é achar que você é o centro do mundo, que as pessoas estão te devendo, que as pessoas devem alguma coisa para você. Não é verdade. Então Jesus se humilha, Jesus sendo Deus se fez homem. E nós, para termos um coração de criança, também temos que nos humilhar. E o que é se humilhar? É sair na rua, se flagelando e se vestir como mendigo? Não. É servir. Servir os outros. Então, eu posso lavar a louça? Então eu vou lavar a louça para servir o meu pai e minha mãe, os meus irmãos. Eu posso limpar a casa? Eu posso, então eu vou. Eu vou servir, eu tenho um dever de fazer as minhas lições na escola, eu vou fazer. Por quê? Porque aí eu não vou arrumar problema para minha mãe, não vou arrumar problema para mim, não vou arrumar problema para os outros, eu vou servir. Este é o apequenamento que é o coração de criança. Como é que você tem um coração de criança? Quando você se doa. E aí você para de querer as coisas para si. Não é um coração infantil, né? Quando nós somos infantis, nós queremos tudo para nós. Né? Todo bebê fala que tudo é meu. Não é isso. Um coração de criança é um coração como o de Cristo. Um coração pequeno. Um coração que não quer se engrandecer, não quer estar acima dos outros, mas aceita ser pequeno. É isso que está lá. Quando Jesus se encarna, ele mostra isso para nós. O Natal mostra isso para nós. E através da nossa humilhação nós ficamos próximos de Cristo. Somos como Cristo. Muito bem. Este é o mistério do Natal. Jesus nasceu. Depois que Jesus nasceu, acontece a Epifania. Epifania é uma palavra difícil, mas quer dizer manifestação de Deus. A passagem está em Mateus 2, versículo 1. Que é o quê? Depois de Jesus ter nascido em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, o rei Herodes é o rei daquele período, daquele lugar, então tinha o Império Romano, e aí as partes do reino eram divididas entre reis. Então o imperador mandava nos reis, os reis cada um mandava num território. O rei do território da Judéia, de Israel, ali era Herodes. Então, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente, que perguntavam onde está o recém-nascido, o rei dos judeus. Então, na época, quando Jesus nasceu, em Jerusalém, e chega até ali 3 reis do Oriente, ou seja, reis que não eram israelitas, que vieram da Ásia, e eles chegam e perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? São os reis magos, né? Tem a festa de reis, 6 de janeiro. Eles chegam e perguntam chegam provavelmente com a comitiva, né? Porque reis não andavam sozinhos, muito perigoso. Então eles provavelmente chegaram muita gente em Jerusalém, eles são levados até o rei Herodes e diz: onde nasceu o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então esses magos moravam longe lá, moravam no Oriente, mas receberam um sinal, que era uma estrela. E nesse sinal eles viram: nasceu aquele rei prometido para os judeus, o rei de todas as nações. E eles vão seguindo a estrela até Jerusalém para perguntar, para irem adorar o Senhor. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele a Jerusalém inteira. Então eles perguntam e Jerusalém toda fica empolvorosa. Meu Deus, como assim? Nasceu o Messias? Herodes, reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então ele chamou todos os sacerdotes, todos os escribas, as pessoas que serviam o templo, e pergunta: onde deve nascer o rei dos judeus? Responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito por meio do profeta: tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que será o pastor do meu povo Israel. Então eles dizem que o Messias vai nascer em Belém, que é onde Jesus nasceu. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Então ele chama os magos de lado e diz:
oi, quanto tempo faz que surgiu essa estrela? Faz quanto tempo que vocês viram nascer a estrela que indicava que o menino nasceu? E eles provavelmente responderam 2 anos. Vocês vão entender o porquê. Depois enviou-os a Belém, dizendo, ide informar-vos com exatidão acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Então ele diz, vai lá, encontra o menino e depois me chama aqui, que eu vou lá adorar ele também. Que é mentira, mas tudo bem. Depois que ouviram o rei, partiram. A estrela que viram no oriente ia à frente até parar sobre o lugar onde estava o menino. Então eles vão seguindo a estrela até chegar onde está Jesus. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Então eles chegam, entram na casa e veem Jesus no colo de Maria. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Olha que interessante, eles adoraram aquele menino. Então eles sabiam que aquele menino era Deus. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retiraram-se para sua terra por outro caminho. Então eles levam presentes para Jesus, adoram Jesus, que está com José e Maria. Mas, quando eles dormem, eles recebem em sonho uma mensagem de Deus, que diz, não voltem para Jerusalém, não contem para Herodes o que aconteceu aqui. Então eles voltam por outro caminho, eles não passam por Herodes quando voltam para casa. A Epifania, que é este momento, diz o Catecismo, é a primícia da conversão das nações. Então vejam, até aqui na história de Israel, o povo de Israel é o povo que tem a promessa, é o povo com quem Deus fala, é o povo com quem Deus fez aliança. Os outros não. Mas aqui vem magos de outro lugar, magos que não são israelitas, reis magos que vêm adorar Jesus e não são os reis da Judéia, não são reis judeus. Por quê? Porque Deus já estava mostrando que o reino de Jesus não era só para Israel. E que as nações se converteriam. Você deve pensar nisso. Israel é um lugarzinho desse tamanho lá no Oriente Médio. Mas quase o mundo todo que nós conhecemos foi cristão. Hoje já não é mais, mas foi. A Europa era toda cristã. A América, aqui onde nós estamos, era toda cristã, ainda hoje é muito. O norte da África, o oeste da Ásia, muito cristão. Então quase o mundo todo conhecido foi cristão um dia. Hoje abandona a fé, mas um dia foi cristão. Então aqui, quando Jesus nasce, quando os magos vêm, já tem um sinal de que as nações se converteriam. E que reconhecem nele as promessas do Antigo Testamento. Então as promessas que foram feitas de que viria o Messias, que viria salvar o povo, foram feitas, eles reconhecem que viria um rei, que aquele menino que nasceu ele seria rei das nações, não só de Israel, mas seria rei de todos. Muito bem. Então acontece a Epifania, eles voltam para casa. Depois acontece a apresentação no templo. Então os judeus tinham um costume que era todo primogênito é o primeiro filho homem. O primeiro filho homem de todas as famílias era entregue a Deus. Então, isso era um sinal, né? Isso era um sinal, por quê? Que era entregar o melhor para Deus. Então, todas as famílias entregavam o primeiro filho homem a Deus, como que dizendo aqui, ó, o melhor que nós temos nós damos a ti. O que quer dizer que as crianças eram criadas no templo? Não, mas como se fazia? O pai levava o filho até o templo e dizia, este Senhor é o seu filho, ele é teu. Mas para ficar com ele, para poder criá-lo, eu entrego um sacrifício no lugar dele. Então podia ser um boi, podia ser uma cabra, podia ser um cordeiro, podia ser vários animais, normalmente um sacrifício. O menor deles, o mais simples, eram 2 rolinhas, né, 2 pombas. Isso era o menor sacrifício em troca do primogênito. Isso era a tradição judaica
e que Maria e José fizeram, né? Então diz a palavra, a apresentação no templo, Lucas 2:22. Lucas 2:22 diz assim: quando completaram os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Isso aqui é um mês depois que Jesus nasceu. Conforme está escrito na lei, todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, José e Maria, que eram muito pobres, não podiam oferecer grandes coisas, então eles decidem ofertar a menor de todas as oferendas, que são 2 pombas, 2 rolinhas. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Então a Bíblia começa a falar de um outro homem que não é José, Maria e Jesus. Esse homem justo, na Bíblia justo quer dizer santo. Este homem santo e piedoso esperava a consolação de Israel. Então ele era um homem que esperava o dia que Jesus viria, né? Que o Messias viria salvar o seu povo. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelada pelo Espírito Santo que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Então ele recebeu uma promessa de Deus, de que ele ainda vivo veria o Messias. Impelido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais apresentaram o menino Jesus para cumprirem as disposições da lei, tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo... Então, ele vai até o templo. Quando José e Maria chegam para apresentar o filho, ele vê, é o Messias, é aquele que ele aguardava. Então ele toma Jesus nos braços e diz: agora, Senhor, ele está falando para Deus, agora, Senhor, tu deixas ir teu servo segundo tua palavra em paz, porque meus olhos viram tua salvação. Então ele diz: posso morrer, Senhor, deixa-me morrer em paz, porque eu vi a salvação. Porque meus olhos viram a tua salvação que preparastes à vista de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Seu pai e sua mãe, ou seja, José e Maria, ficavam admirados com o que dizia a respeito dele, Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: este é destinado a ser causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel. Então ele diz para Maria: este menino será motivo de queda e soerguimento de muitos em Israel, e a ser sinal de contradição. Então Jesus não vai unir o povo. Estranho, né? Jesus será sinal de contradição. Por quê? Porque Jesus veio trazer a guerra? Porque Jesus... Diante da verdade, nós só temos 2 opções, diz Santo Agostinho. Ou você ama ou você odeia. Então Jesus será um sinal de contradição, porque diante dele haverá 2 opções. Ou você vê o Filho de Deus e decide amá-lo e respeitá-lo e servi-lo, ou você o nega. E aí você vai brigar, né? Se um ama e o outro odeia. Assim, continua Simeão, assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, diz para Maria, uma espada te transpassará a alma. Então ele diz para ela: você sofrerá uma dor absurda, uma espada de dor transpassará a sua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Esser, era de idade bem avançada. Então ali também havia, além de Simeão, uma outra mulher. Depois de sua virgindade, tinha vivido 7 anos com o marido, então ela foi casada, ficou viúva e agora estava com 84 anos de idade, então uma senhora de 84 anos. Não se afastava do templo, dia e noite servia a Deus com jejuns e orações. Então era uma mulher muito piedosa, estava sempre em oração. Tendo chegado naquela hora, louvava a Deus e falava do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Então ela vê Simeão falando de Jesus, falando com José e Maria, e ela crê. E ela começa a falar para as pessoas, aquelas que esperavam a vinda do Messias, ela começa a dizer: o menino já nasceu, já chegou o dia, já aconteceu, ele está no meio de nós. Certo?
Então vejam, quantos sinais há aqui, né? Eu estou apenas dando aqui as interpretações que estão no catecismo, hein? Só isso. Jesus é o primogênito pertencente ao Senhor, né? Então, os primeiros filhos eram sempre apresentados ao Senhor, este é seu. Mas com Jesus isso é muito mais, né? Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Então, de fato, ele é o primogênito do Senhor. Com Jesus é diferente, né? Simeão e Ana mostram que ele é o Messias esperado, mas que será motivo de contradição, né? Então Jesus, que é a esperança de Israel, Israel sempre esperou o Messias, mas quando ele não vem como eles esperam, então ele será um sinal de contradição. A verdade será um sinal de contradição. E a espada de dor que transpassará a alma de Maria é um sinal da cruz, né? Jesus será transpassado na cruz, não sei se vocês se lembram, mas Jesus na cruz tem uma ferida aqui do lado. Aquilo é uma lança que passaram do lado de Jesus e que perfurou o coração. E aí Simeão diz, uma espada de Deus transpassará a sua alma, é o quê? Que Maria amava tanto Jesus, Maria tinha um coração tão unido a Deus, que quando tudo aquilo que Jesus sofria na carne, Maria sofria no coração. Então a alma de Maria sofreu a crucificação. Então aqui é uma profecia, né? Uma espada de dor transpassar a alma de Maria é: tu verás teu filho transpassado. Certo? Muito bem. Essa é a segunda coisa que aconteceu na vida de Jesus pós-Natal, né? Então nós falamos do Natal, Epifania, apresentação no templo. Agora a fuga do Egito. Então vocês se lembram que nós havíamos falado dos reis magos que vieram a Jerusalém e que Herodes fala para eles irem adorá-lo e depois voltá-lo. E aí nós chegamos a esta parte interessante que é Mateus 2, 13 e 18. Então ele fala, 2, 13. Mateus 2,13. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então o anjo aparece para São José e diz: foge, filho, foge. Fica lá no Egito até que eu te avise, porque Herodes vai procurar matar o menino. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito. Então, José recebe em sonho a revelação de Deus. Foge para o Egito com a mãe, com Maria e com Jesus. Porque Herodes, o rei, vai tentar matá-lo. José acorda e vai. Onde ficou até a morte de Herodes. Então, José vai ficar lá até que Herodes morra. Assim se cumpriram o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Herodes, então, ao perceber que fora enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar em Belém e em toda a circunvizinhança todos os meninos abaixo de 2 anos, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias. Uma voz foi ouvida em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem. Então, Herodes, quando ele percebe que os magos não voltaram para falar com ele, fica muito bravo. E aí eles tinham, por isso que eu disse que provavelmente eles disseram 2 anos, porque ele fala, manda matar todos os meninos com até 2 anos em Belém e nas cidades vizinhas. Então provavelmente os magos disseram, faz uns 2 anos que nós estamos vindo atrás da estrela. E aí Herodes diz, então ele deve ter 2 anos, até 2 anos ou menos, né? Então ele manda matar todas as crianças que têm 2 anos ou menos em Belém e nas cidades em volta. Só que Deus já tinha avisado São José e São José já tinha fugido para o Egito. Então a fuga, e aí ele vai ficar no Egito durante um tempo até que uma hora aparece um anjo no sonho de São José e diz, Herodes morreu, pode voltar. Diz aqui, depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, levante-te, toma contigo o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram os que atentavam contra a vida do menino.
Ele levantou-se, tomou consigo o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Então José vai depois e volta quando Herodes morre. Tá? E aí vamos lá. Quais são os sinais que estão aqui, né? A fuga para o Egito. Manifesta primeiramente a oposição das luzes às trevas. Né? Veja, Jesus, o rei de Israel, o Salvador, nasceu para nos salvar. Mas Herodes quer matá-lo. Por quê? Porque ele é orgulhoso e quer ele ser o rei. Veja, há sempre uma oposição entre aqueles que são da luz e aqueles que não são. E se nós queremos, e veja, você quer ser da luz, nós queremos ser da luz. Nós queremos seguir Jesus. Queremos ser bons, queremos ser segundo a vontade de Deus. Mas isso com certeza acarretará para nós luta. Jesus luta. Jesus é perseguido desde que nasceu. Um monte de bebezinhos foram mortos no lugar de Jesus. Né? Todos aqueles que morreram, tem uma festa inclusive chamada Festa dos Santos Inocentes. É a festa dos bebês que morreram no lugar de Jesus. São esses que foram mortos por Herodes. Então veja, quem segue Jesus está sempre em luta, não tem como ser diferente. E aí, muito bem, então Jesus vai para o Egito. Depois ele volta. E o que isso quer dizer? Isso nos lembra do êxodo do povo de Israel. O povo de Israel foi para o Egito no Antigo Testamento e voltou. Muito bem, então ele lembra isso. Quando você vê José e Maria voltando com Jesus para Israel do Egito, então você lembra o povo de Israel que saiu do Egito para ir para a Terra Prometida. Só que antes eles foram libertos apenas de uma escravidão política, de uma escravidão física, que não é pouco, mas é menor. Jesus é o libertador de fato, né? O libertador definitivo. Porque Jesus veio nos libertar daquilo que nós temos de mais perigoso, né? Aquilo que é o mal verdadeiro, que é o pecado, né? Então você pode até dizer assim, mas escravidão é bem ruim, né? Ser escravo é bem ruim. E de fato é ruim, né? Ninguém negará. Mas um homem pode ser santo sendo escravo. Se ele é bom, se ele ama, se ele é fiel aos seus deveres, se ele adora ao Senhor nosso Deus, se ele participa da igreja e tenta e corresponde às graças de Deus, ele pode ser um santo sendo escravo. Inclusive tem, Santa Baquita é uma escrava que se tornou santa. Mas um homem não pode ser santo, mesmo sendo rei, se ele vive no pecado, ele não será salvo. E digam para mim do que vai valer se nós chegarmos na vida eterna e falar assim, eu tive muitos carros, eu fui muito livre na minha vida, eu tive muito poder, eu tive muita fama, eu tive muitos prazeres, mas eu fui um egoísta, eu quis viver a vida só para mim, eu vivi minha vida só para aquela vida, me esqueci daquilo que seria da minha vida eterna, e aí nós somos condenados e passamos a eternidade chorando uma vida que não valeu a pena. Então Jesus não veio nos libertar de um poder político, mas veio nos libertar da verdadeira escravidão que é o pecado. Certo? Muito bem. E aí inicia-se um período da vida de Jesus que nós chamamos de vida oculta. Que é o quê? Entre a fuga para o Egito e a volta, são os primeiros anos de Jesus, e a sua vida pública, Jesus vai começar a pregar com 30 anos. Então, entre os primeiros anos de Jesus e os 30 anos de Jesus, a Bíblia praticamente não fala nada de Jesus. Fala de um caso, que é a perda e o reencontro do menino Jesus com 12 anos, e só, nada mais. E é por quê, né? Então, o catecismo faz uma reflexão sobre isso, porque as pessoas são muito curiosas. Por que será que Jesus... Por que será que eles não falaram nada entre o nascimento e os 30 anos? O que será que aconteceu? E aí o catecismo diz: aconteceu a vida corriqueira de qualquer ser humano. Jesus decidiu assumir toda a nossa vida, tudo aquilo que nós vivemos. Então, ele vive uma vida que nós vivemos. Então, ele trabalha, ele vai para a igreja, ele coloca em 3 pilares, né? Trabalho, religiosidade e vida em comunidade. Então Jesus trabalhou, Jesus era filho de carpinteiro, Jesus
aprendeu a ser carpinteiro, fazia mesa, fazia cadeira, fazia os móveis, fazia armário, fazia casa, talvez, não sei, se fosse de madeira, talvez. Jesus trabalhou. Então veja, quando você tem que trabalhar, tem que estudar, você está fazendo algo que Jesus fez. E você pode fazer isso santamente, sem reclamar, amando aquilo, veja. Né? Então, nós podemos viver. Jesus vive um trabalho, Jesus vive religiosidade. Jesus vai ao templo, Jesus adora o Senhor, Jesus segue os preceitos judeus. Nós também, né? Você vai à missa, você participa dos sacramentos, você reza o seu terço em casa. Ali você já está vivendo uma vida que Jesus viveu, né? Está participando da vida que Jesus viveu. E por isso é grandioso. Jesus remiu até isso. Quando você está lavando a louça, Jesus também santificou aquilo ali, porque ele também viveu. Você pode viver de forma sublime. E a vida em comunidade. Então Jesus tinha amigos, Jesus tinha famílias próximas. Jesus ia na casa delas. Viver isso também, ter amigos, ter comunidade, isso é coisa de Deus. Aí diz o catecismo: Jesus era submisso a seus pais, o que é a imagem da submissão ao Pai eterno, e inaugura o restabelecimento daquilo que Adão perdeu por desobediência. Então, Jesus é submisso a seus pais, porque ele era filho, e o filho tem que ser submisso a seus pais. Mas isso é apenas uma imagem da submissão que ele tem ao Pai eterno. Isso também acontece conosco. Nós também somos submissos aos nossos pais e temos de ser, porque eles são nossos pais, são autoridades que Deus botou, mas eles são autoridade à medida que se assemelham a Deus. Então, se o nosso pai, se o meu pai, se o seu pai diz para você pecar, você não deve obedecer, porque nós somos primeiramente filhos do Pai, Deus. E Jesus é submisso aos seus pais também. Mas ali ele começa já, veja, Jesus nos salvará na cruz, pagará os nossos pecados, mas a sua vida toda Jesus vai nos santificando, Jesus vai mudando a nossa sorte, né? Nosso destino. Então Adão foi desobediente. Adão não obedeceu a Deus, comeu o fruto proibido e por isso pecou, e por isso nós todos caímos no pecado. Jesus é obediente aos seus pais, então Jesus é a resposta, é a cura de Adão, é a cura do pecado de Adão. Na vida cotidiana, que é a que nós vivemos. Então, como eu falei, só tem entre o nascimento de Jesus, os primeiros anos de Jesus e os 30 anos, só tem um fato que é narrado pela Bíblia, que é a perda e o reencontro de Jesus no templo com 12 anos. Que é o quê? Jesus, eu não vou nem ler, Jesus sobe para o templo de Jerusalém com 12 anos. Jesus, Maria e José sobem para Jerusalém para celebrar a Páscoa dos judeus. Não é a nossa Páscoa ainda, é a Páscoa que eles celebravam na libertação do Egito. E eles celebravam todos os anos. Depois eles descem de Jerusalém. Naquela época eles desciam em caravanas e os homens iam numa parte da caravana, as mulheres em outra. E eles esqueceram Jesus. Com 12 anos Jesus fica em Jerusalém e desce José e Maria. Depois de um dia todo de caminhada eles notam que Jesus ficou lá. Então eles perguntam, veem se não está com algum dos parentes. Não está, então eles sobem de volta para Jerusalém. Ficam 3 dias procurando ele, não encontram. No terceiro dia eles vão até o templo. Quando chegam no templo, Jesus está sentado com os doutores da lei, com aqueles que eram os grandes sábios de Jerusalém, fazendo perguntas para ele. E todos estão admirados como aquele menino é sábio. Maria chega e diz para ele, até esse versículo dá para ler, que é reencontro no templo, Lucas 2. Aí Maria pergunta, filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. E ele respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não entenderam o que lhes havia dito. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração e Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Então ela chega e fala assim, estávamos preocupados, e Jesus fala assim, por que vocês estavam procurando? Não sabem que devo me ocupar nas coisas de meu pai, né? Não sabem que devo estar naquilo que é de meu pai.
parece uma resposta mal educada de Jesus, mas na verdade Jesus está dizendo que ele se entrega mais ao Pai, que ele é consagrado ao Pai. Né? Jesus deixa ali um sinal de que ele vai se consagrar totalmente ao Pai. Muito bem. Então este vídeo foi o vídeo da vida infância de Jesus. Eu vou fazer mais um.